Você já reparou que quanto mais a pessoa fica animada no carnaval, mais desanimada ela fica depois? Eu lembro que quando eu curtia muito carnaval, eu sentia muito forte essa ressaca pós-carnaval. Mas não era uma ressaca só alcoólica, né? Mas uma ressaca emocional mesmo. E eu lembro que eu me sentia tão mal depois do carnaval que eu ficava ansiosa, olhando o calendário pra ver qual que era o próximo feriadão. Já esperando que eu fosse curtir também, que eu fosse me distrair. Porque geralmente depois de uma viagem ou do excesso de convívio social, a nossa vida comum, ela parece ser mais chata, né? Parece que não tem muita graça. Esse sentimento é muito comum porque no carnaval a gente recebe muitos estímulos que a gente não está acostumado a receber. Então é muita música alta, é muita interação social com as pessoas, às vezes com pessoas conhecidas, desconhecidas também. É muita mensagem que troca. Ah, você vai pra onde? Vai fazer o quê? E mesmo quem tá em casa, que não tá curtindo o carnaval em lugar nenhum, mas recebe essas informações também através das redes sociais. Vendo os amigos viajando, as pessoas curtindo muita música, até o feed da gente nas redes sociais fica diferente no carnaval. E isso não deixa de ser um estímulo que a gente recebe, que faz nosso cérebro processar as informações diferentes, acaba entrando naquela energia do carnaval. Fora que às vezes a gente viaja também, vai pra praia, e sol, aquele dia todo animado, as pessoas felizes, alegres e tal. E todo esse excesso traz pra gente a sensação que a nossa vida comum é uma vida chata, traz uma angústia. É quando você vai voltando à realidade, daquele desânimo. A ciência tem uma explicação sobre isso, que o excesso de estímulos mexe na nossa dopamina e tudo mais, mas também tem uma outra explicação muito legal que fala sobre a lei do ritmo. E a lei do ritmo tá dentro das leis herméticas, que fala que tudo tem um ritmo, tudo tem um fluxo e tem um refluxo, que tudo que sobe desce, que tudo se compensa em oscilações. A melhor forma de entender a lei do ritmo e como que ela atua na nossa vida é através do pêndulo. A gente não tem nenhum pêndulo aqui pra mostrar pra vocês. A única coisa que eu consegui achar aqui de fácil, que eu tô aqui num parquezinho, foi um cordão que tava aqui na minha bolsa. Vou tentar usar esse cordão pra explicar pra vocês a lei do ritmo. Então vamos pensar na nossa vida como esse cordãozinho aqui, gente. Ó, então vamos lá. Aqui, vamos supor que isso aqui é a nossa vida normal, né? O nosso dia a dia e tal, tá aqui, né? Aí você tem alguns estresses, aí vamos supor que o pêndulo puxa um pouquinho pra cá, né? Aí você tem alegrias também, alguém faz uma piadinha, o pêndulo, ele oscila, ele fica só assim. Aqui é o vento que tá mexendo nele, tá? Mas é como se fosse isso, tá vendo? Que não tem grandes movimentos do pêndulo. Aí quando a gente entra em períodos de carnaval, que é o excesso de estímulos, é muita música, muita coisa, é como se a gente puxasse, vou tentar fazer aqui, mas o vento tá atrapalhando um pouco, tá? Mas é como se o nosso excesso de estímulos puxasse esse pêndulo pra cá, né? Então música, bebida, excesso de socialização fosse puxando esse pêndulo pra cá. E durante o carnaval a gente tá segurando o pêndulo aqui, né? Estímulo em cima de estímulo. Quando acaba o carnaval, a gente solta isso. Então o que acontece? O pêndulo tende a ir pra lá também. Antes do pêndulo parar no meio, ele tende a vir pra cá. Então você puxa o pêndulo pra cá, ó, ele vai pra lá. Aí aos poucos ele vai centralizando aqui. O que significa isso? Que depois de um grande estímulo que você tem, é normal que você tenha um rebote, que você fique um pouco angustiado, que você fique um pouco triste. E esse movimento do pêndulo, de ir pra cá e vir pra cá antes de parar no meio, ele se aplica em tudo na nossa vida, porque tudo tem um fluxo, tem um movimento. Um exemplo disso é a amizade. Quem tem amizade muito longa sabe como é. Que você não tá tão próximo da pessoa o tempo todo. Tem época que você é um pouquinho mais afastado, aí você dá uma enjoada na cara da pessoa, a pessoa dá uma enjoada na tua cara, aí passa um tempo depois, você volta de novo às boas com aquela pessoa. Relacionamento também é assim. Ninguém fica apaixonado o tempo todo. Tem momentos que você tá querendo mais ficar na sua. Você ainda ama aquela pessoa, mas você não tá tão em cima da pessoa. Aí passa um tempo depois, você se aproxima do teu parceiro de novo. Porque é como se esse movimento do pêndulo de vir pra cá e voltar pra cá, até ele normalizar, fosse tudo na nossa vida. Tudo tem um fluxo. E quando a gente entende que tem um fluxo, que nada vai estar em alta o tempo todo, a gente aprende a lidar com esse movimento de volta, né? Com esse rebote, digamos assim, que a gente chama de rebote emocional também. Dentro do assunto do carnaval, como é que a gente conseguiria não sentir tão forte esse rebote emocional, né, do pós-carnaval? É voltando ao normal de boa e aceitando a lei do ritmo, aceitando aquilo que a gente está sentindo. Porque você pode perceber que algumas pessoas nesse pós-carnaval não aceitam o fim do carnaval, então ainda querem forçar situações, ainda querem forçar a sair, querem forçar a fazer coisas que às vezes ela nem tá querendo para não sentir aquela angústia, aquela tristeza, aquela ressaca
ressaca pós-carnaval, então a forma que ela quer lidar com a situação é estendendo o carnaval o máximo que ela puder. E nessa, às vezes, acaba gastando até o que não pode, né? Porque a gente sabe que o carnaval é uma época que a gente gasta muito mesmo. Entender a lei do ritmo é muito bom porque faz a gente surfar no problema. As pessoas que têm muito dinheiro, elas sabem disso muito bem. Quem tem grandes empresas, quem tem ações também sabe como é que isso funciona, porque isso se aplica também no mercado financeiro. Porque, por exemplo, a pessoa que tem uma empresa milionária e tal, com altos faturamentos, a empresa ela não vai estar faturando muito o tempo todo. Existe momentos de alta, existe momentos de baixa. O grande empresário, ele sabe lidar com o momento de baixa. Só que também tem a inteligência de saber a hora certa de sair fora do negócio, né? Mas o momento de baixa, ele vai existir. Então, ele aprende a lidar com o momento de baixa e esperando a alta acontecer novamente, porque é assim que acontece no mercado. As ações sobem e descem. Durante o ano, existem épocas que tem um pico de venda, tem a baixa na venda. Isso acontece em tudo. E a gente não sabe lidar, às vezes, com o momento de baixa. E aí a gente acaba se deprimindo, achando que tá tudo ruim, acaba tomando decisões precipitadas por não saber lidar com a baixa. Então é importante que a gente analise isso na nossa vida. Quando a situação tá ruim mesmo, que você não tá feliz com aquilo, ou quando é só o momento de baixa, quando é só o refluxo, né, que fala. Nesse exemplo do pós-carnaval, uma coisa legal de se fazer é você aproveitar esse momento de meio que angústia, meio que assim, você não tá muito legal ainda, para fazer um balanço de como foi o seu carnaval. O que deu certo, o que não deu certo, quem te fez feliz, quem não fez feliz, o que você exagerou, o que foi, sabe? Vê ali o que foi legal, o que não foi, você pensa, mas não para se culpar no que deu errado, mas para se planejar pro próximo. No ano que vem eu vou fazer isso, isso e aquilo. Legal. Daqui não deu certo. Aproveitar um pouco esse momento de calmaria para planejar a vida, porque as pessoas não aproveitam isso. Porque esse momento de introspecção, ele é muito importante pra gente se planejar, pra gente ver o que a gente quer fazer, pra gente absorver novas informações, ler alguma coisa, estudar alguma coisa. Então, se a gente conseguir surfar essa onda, a gente aproveita muito mais. Então, ao invés de você querer não sentir essa angústia de pós-carnaval, ao invés de você não querer sentir aquele afastamento da pessoa que você gosta e tal, você sinta aquilo da forma que você tá sentindo, mas aproveite para absorver outras coisas. Não para absorver só o problema daquilo. Porque essa situação se aplica em tudo na nossa vida mesmo. É um movimento natural da vida. Nada vai estar em alta o tempo todo. O relacionamento não vai estar em alta o tempo todo. A amizade não vai estar em alta o tempo todo. A gente não vai estar feliz o tempo todo. E querer segurar a nossa vida nesse polo positivo, eu quero estar feliz o tempo todo, não dá certo. Você acaba fazendo um esforço desnecessário e te cansa muito. E uma coisa que era para ser leve acaba se tornando um peso. Então a melhor coisa que a gente faz é isso. A lei do ritmo é uma lei muito legal, hermética, que traz uma clareza muito grande pra gente sobre várias coisas e tal. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra vocês também sobre a lei do ritmo. Só me fala aqui nos comentários, Marcela, quer saber mais e tal. Eu trago mais conteúdo sobre esse. Mas o mais importante é você entender que é normal ficar se sentindo um pouquinho murcho, sabe, depois do carnaval, mas vai passar. O importante é você entender que não é que a vida ficou ruim, é que você que se expôs a muitos estímulos, não só pra onde você foi, mas na internet também, teu cérebro ficou um pouquinho sobrecarregado e é normal esse rebotezinho aí. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.